É isso aí, meus amados. Glória a Deus. Vamos começar, né? Esses são os nossos convidados de hoje. Vocês não têm noção de o quanto de conhecimento que você tem aqui em cima desse púlpito. Cara, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como nós fazemos em todos os nossos papos retos, tem dúvida? Pergunta. Sabe por quê? Porque a gente trouxe eles para responder. E aí, hein? E aí, ficou com dúvida? Pergunta. Chama a Vitória vai estar mandando aqui as perguntas para mim, para a gente já fazer aqui na hora. E antes de começar, eu gostaria de orar, para a gente começar esse papo aí reto que nós vamos ter essa noite. Amém? Vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças. Senhor querido Deus e Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um impacto, obrigado por essa noite, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha falar conosco, Senhor meu Pai, na noite de hoje. Que, Senhor meu Pai, acima de tudo que vai ser dito aqui, Senhor meu Pai, seja o Teu reino, a Tua palavra, Senhor meu Pai. E, Senhor, o Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Abençoa esse momento, abençoa essa noite, Senhor meu Pai. Que eu e os meus irmãos venhamos sair daqui, Senhor meu Pai, completamente diferente do que nós entramos, Senhor meu Pai. Com novas ideias, novos pensamentos, Senhor meu Pai. E que nós possamos, Senhor meu Pai, mais que tudo, Senhor meu Pai, ser bons agentes do Teu reino nessa terra, Senhor meu Deus. É a minha oração. Grato por tudo, em o nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, galera, vocês estão tranquilos? Tá tranquilo? Tá mais ou menos. Eu vou falar pra vocês, eu acho que eu tô mais nervoso que vocês, cara. Mas que bom, né? Que bom. Vamos começar a conversar, então. O nosso papo reto, ele funciona da seguinte forma. Nós perguntamos e vocês respondem. E o que vem de lá, a gente não sabe o que é. A gente tem algumas perguntas que é a pergunta da maioria do pessoal sobre algumas coisas, mas pode vir qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que vocês estão totalmente preparados para responder essa galera aí. Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Deixa eu abrir um negócio aqui importante. Amados, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais de vocês. E gostaria de aproveitar já essa apresentação e perguntar para vocês como que vocês escolheram a profissão que vocês atuam hoje. Então, é uma apresentação e já me dizendo como que você escolheu atuar na área que você atua hoje. E aí a gente vai começar com o Guilherme. Sério? Beleza? Sério? Cara, eu tô nervoso. Meu relógio aqui detectou que eu tô fazendo exercício. O coração tá... Mas o pessoal já me conhece bastante aqui, mas eu vou resumir, tá? Eu sei que vocês já me conhecem um pouco. Meu nome é Guilherme, né? Tenho 30 anos. Sou casado com a Thaís, que tá ali mexendo nas câmeras, operando a nossa multimídia aí junto com a galera. Sou pai do Levizinho, que não está aqui hoje. E eu sou bacharel em Ciências Contábeis, contador pelo Conselho Federal de Contabilidade, já faz mais ou menos 9 anos. E há 9 anos atrás também, agora em janeiro, faz 9 anos que eu decidi abrir meu próprio escritório. E aí a gente começa ali sozinho, na luta, né? E hoje a gente já está com uma equipe legal, Deus tem abençoado, né? Pela misericórdia de Deus mesmo. E, cara, como eu escolhi isso é um negócio muito doido, Bruno. Acho que eu já devo ter comentado com algumas pessoas. Ali com os meus 17 anos, no ensino médio, eu não sabia nada do que eu ia fazer. Estava perdidaço mesmo, Edmilson. Não tinha noção nenhuma. Eu já contei isso em ministração minha aqui. Eu fiz como que eu posso falar? Eu fiz com Deus um propósito para que Deus direcionasse a minha vida profissional. Não estou falando que isso é uma regra, tá? Mas foi o que aconteceu comigo. E aí, durante um período que eu coloquei nesse meu propósito, de mais ou menos 30 dias, Deus colocou uma pessoa na minha vida, direcionou, e aí eu conheci a contabilidade com 17 anos, eu nem sabia o que era contabilidade, tinha nem noção, para mim era cálculo, conta o tempo todo e tal. E aí quando eu entrei na área, parece que a contabilidade foi feita para mim e eu para ela, sabe, um negócio meio assim. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não fosse isso, mas eu coloco todo o crédito, eu deposito em Deus, pelo menos no que aconteceu na minha vida. Então foi mais ou menos dessa forma que eu escolhi, né, que Deus escolheu, eu acho. Amém. Glória a Deus. Rodri, você está acostumado a falar na frente de bastante gente, não está não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, Dri, conta um pouquinho quem é você e
como que você chegou à conclusão que você queria trabalhar com o que você trabalha hoje? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Driele, eu tenho 30 anos, sou casada com o Emerson e eu tenho 2 filhos, o Christopher e o Ian. Eu sou formada há 11 anos e há 10 anos eu trabalho na área de RH. No RH é uma área bem ampla. A área que eu escolhi em específico é a área de departamento pessoal, onde faz os cálculos, onde tem toda a vida do funcionário. Mas eu também faço recrutamento e seleção. Então, é o que eu falei, é bem amplo. Então, a gente pode trabalhar em todos os lugares. Como eu conheci o RH? Foi no primeiro ano do ensino médio. Tinha lá uns 14 anos. Primeira vez que eu ouvi falar RH. Daí eu falei assim, nossa, recursos humanos, legal, acho que eu vou trabalhar com isso. Mas eu não sabia nada do que ia fazer, né? Daí, quando chegou... Na verdade, eu sempre sonhei em ser jornalista, não tem nada a ver com RH. Daí, quando chegou lá na época de fazer o vestibular, tudo, até cheguei a prestar, eu prestei, vai ser legal para quem está começando agora, eu prestei para faculdades que não tinham nada a ver. Eu prestei para odontologia e passei na Unesp, mas eu não quis, porque não era o que eu queria, mas eu prestei. Prestei para jornalismo na USP, mas não deu certo. Daí eu fiquei naquela, eu não quero passar. Eu passei para odontologia no noturno, e lá são 6 anos. E eu fiquei pensando, eu não quero 6 anos da minha vida em algo que eu não vou fazer. E isso acontece às vezes, na pressão, você passa numa faculdade, ou a família fala, você tem que ser isso, e você acaba fazendo, e depois você descobre que não é aquilo. Então eu já sabia, falei assim, eu não quero perder 6 anos para descobrir que não é isso que eu quero da minha vida. Daí eu também fui orar, e naquela época minha mãe não tinha grana para pagar uma faculdade. Eu já tinha feito o Enem, e naquela época o Enem tem o ProUni, eu não sei se hoje em dia ainda tem. Eu consegui uma bolsa 100% numa faculdade e para recursos humanos. Daí eu falei, que engraçado, eu queria recursos humanos há uns 3 anos atrás. Daí foi aí que eu comecei, eu me apaixonei pela área e, assim como o Guilherme falou, eu também não me vejo fazendo outra coisa que não seja RH hoje. Glória a Deus, olha, Deus atua, meus irmãos. Tá pedindo aí? Tá orando? Se orar, tem resposta. E aí, Edmilson, posso chamar de Ed? Por favor? eu falei pro Guilherme, eu vou diminuir tudo, agora a gente diminui tudo para falar. É Gui, Dri e Ed. Perfeito. Aí, ó, fica mais fácil. Ed, e você? Eu sou o Matusalém, né, aqui. Eu tenho 45 anos, eu sou engenheiro industrial mecânico, já há 20... Formei em 99, provavelmente a maioria não tinha nascido. Eu sou casado com a Michelle há 20 anos, tenho a Sofia e o Davi, que são meus filhos, estão aqui. E hoje eu comecei a empreender tem 2 anos. Mas a minha história é curiosa, que você pergunta, como é que você caiu nessa área? Eu sou de uma família da roça, então eu sou a primeira geração nascida na cidade, e que faculdade não era uma realidade. Eu sou um dos primeiros a ser formado. Então, eu não tive próximo. A melhor referência que eu tinha era o meu vizinho, que era contador. Ele era analista de sistemas. E aí eu tive a brilhante dúvida. Vamos fazer primeiro. Vou fazer faculdade. Já era algo surreal. Eu tinha um primo tem um primo até hoje que ele é engenheiro, mas eu não sou muito próximo dele. O resto dos meus primos era da roça, trabalhava caminhoneiro, era assim. Então, os meus amigos, idem, eu sou de Santo André, de uma comunidade que veio muita gente migrando. Então, gente do interior de São Paulo, como foi minha família, gente que veio da Bahia, do Ceará, de tudo que é gente, assim. Então, não era uma realidade próxima para a gente. Então, quando chegou no momento da faculdade, eu trabalhava já, eu comecei a trabalhar em 1991, tá? Só para deixar claro, século passado, só para... Eu não tinha nascido ainda não, hein? Nada, a maioria aqui nem tinha. E a minha realidade era assim, tá bom, vou fazer faculdade. As minhas escolhas se limitavam a, eu vou fazer matemática porque era perto de casa, eu sabia que meu vizinho fazia, e ele era analista de sistema, era um cargo que existia antigamente, acho que não existe mais hoje, né? Existe ainda? Analista de sistema? Nossa! Então, aí tinha que estudar matemática. E eu trabalhava já na época de mecânico de manutenção. Ou eu ia fazer engenharia, porque a empresa dava bolsa. Não tinha ProUni na época, então eu tinha que vender um rim, eu queria manter meu rim, então eu optei por fazer, a empresa pagava, aí ficou muito fácil, né? Quando você não tem dinheiro é fácil resolver. A empresa paga 80% da bolsa e o resto, para isso aqui mesmo, beleza?
Só que aí no meio do curso, eu tive um curso, eu trabalho com ar-condicionado, ventilação e qualidade do ar interno. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente está conversando, não parece, mas está cheio de contaminantes aqui. Eu trabalho com isso hoje, mas eu descobri que eu servia para esse negócio, eu estava no quarto ano da faculdade, tinha um trabalho para entregar de ar-condicionado, e eu não sei por que cargas d'água, mas eu conseguia ver o que ninguém vê. Eu via a movimentação do ar. O ar está passando assim, assado, cozido. E aí eu fiz um projeto, foi o melhor projeto da faculdade. Eu nunca tinha feito um projeto nessa área. E aí eu falei, opa, esse negócio talvez seja para mim, né? E aí em 2003 eu comecei a trabalhar com filtros de ar, para a área de ar, para turbina a gás. Fui para um bocado de lugar aí visitando instalações gigantescas, tive em Itaipu. A minha área é bem na área de engenharia mesmo. E aí eu percebi que eu tinha facilidade nessa área. E aí eu trabalhei nisso por quase 30... Não, eu trabalhei 30 anos, na área, e depois de 30 anos resolvi abrir a empresa. E resolvi abrir a empresa por causa do RH. Porque eu comecei a ver as vagas que tem para velho. Velho, é verdade, eu estou sendo bem realista, vai lá procurar. As vagas que tem para velho não tem. Parece que é engraçado, eu nunca tive tão bem de cabeça, eu nunca tive tão bem de maturidade. Tem umas dorzinhas aqui, umas dorzinhas acolá, mas meus filhos discordam. Eu tenho muita dorzinha aqui, muita dorzinha acolá, segundo eles. Mas eu percebi que é o seguinte, infelizmente existe um preconceito absurdo quando as pessoas estão no melhor momento da produtividade da vida delas. Então aí ficou muito fácil, eu falei, beleza, o que eu vou fazer? Vou montar um negócio. Então aí foi aí que eu comecei. Aí começou a empreender. Exatamente, aí eu encontrei esse caboclo aí, no meio da pandemia, né, Guilherme? Fui conhecer o Guilherme depois de 6 meses, já era meu contador, fui conhecer ele depois de 6 meses. Cara, a gente abriu a empresa dele tudo online, né, porque tudo online. Tem essa opção. E eu conheci ele bem depois que ele foi no escritório, tudo online, né? Online, exatamente. É isso aí. Você dá aula também? Eu dou aula, eu já dei mais aula. Hoje eu tô voltando a dar aula agora, eu já dei aula no Senac, dei aula em algumas universidades, dei muita aula em igreja. Então eu sou professor formado pelo Instituto Haggai, não sei quantos conhecem, Instituto Haggai de Liderança, eu dava aula de liderança especificamente para igrejas, desde 2012. Mas antes disso eu sempre dei aula. E ultimamente estava dando aula na igreja também, escola bíblica, enfim. Adoro, esse eu faço por vocação. É isso aí. E aí eu gostaria então de começar fazendo uma pergunta para você, aproveitar que a palavra já está contigo. Eu gostaria de perguntar o seguinte: como eu faço para escolher uma profissão e me preparar para ela? Pergunta mais fácil, que é o número da cena. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Não tem uma regra, mas existem indicadores que podem te ajudar. O primeiro conhece-te a ti mesmo. Observa quem é você. Tem coisas que você faz bem, tem coisas que você não faz bem. Foge das coisas que você não faz bem. Foge. De verdade, eu começaria pelo que você não deve fazer, que é muito mais fácil. Por exemplo, eu não consigo ficar quieto. Eu nunca seria um bom analista de sistemas. Não daria certo. Eu não paro quieto, minha perna fica fumegando, assim, Eu não consigo ficar quieto. Então, profissões que demandam muito momento ali de concentração, para mim não serviria. Então, a primeira coisa que você faz é, bota um não. Não, não, não. Depois que você chegar à conclusão de que, olha, estou falando isso para jovens que ainda não sabem exatamente. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, primeiro, não tenham medo de errar. Porque essa é a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer até o resto da vida. Vocês vão errar. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de voltar atrás. Porque mesmo voltar atrás significa dizer o seguinte: eu comecei um caminho, me arrependi e voltei nele. Vou para outro lugar. Não tem problema. Faz parte da vida. Eu nem sei se eu vou me descobrir como empresário ou se eu vou voltar a procurar emprego. Não sei. Todo dia eu penso nisso, tá? Vou falar a verdade para vocês. Não sei se você também. Todo dia eu falo, montar empresa, também a empresa está no começo, é horrível. Então não tem regra. Então volte atrás se for o caso. Agora, uma vez que você tem muito claro o que você quer, entenda como se diferenciar. Que diferencial eu posso trazer? Desculpa, Adriano, quantos currículos você recebe? Não sei se você faz essa parte. Tudo igual. Olha, é muitos. E a maioria que tem o primeiro emprego já coloca aquelas frases clichê, né? Tipo, quero crescer junto com a sua empresa. Então, são frases que todo mundo sabe que não é verdade. Sou motivado, sou coerente, dou tudo de si, como diria jogador de futebol. Não é? Você trabalha em equipe, mas nunca trabalhou em equipe. Deram risada porque deve ter no currículo aí, hein? Se diferenciem, Se diferenciem.
tem que chamar a atenção dela. Desculpa usar você como exemplo, mas é verdade. É um profissional desse, você vai encarar. Você vai olhar e falar o seguinte, tá bom, ela tem que olhar o teu currículo e tem que falar, esse caboclo é diferente. Se for para ser mais um, de verdade, vai virar peso de papel lá, vai botar lá, vai virar um montão e... Então faça alguma coisa diferente. Aí depois que você percebeu, vou fazer, por exemplo, vou ser engenheiro. Tá bom, primeira coisa para ser engenheiro, a lei diz que você tem que fazer o curso de engenharia, então faça um curso de engenharia. Primeira pergunta, numa faculdade renomada ou numa faculdade B? Essa é a primeira pergunta. Eu fiz engenharia numa faculdade B, tá? Mas por quê? Porque era o que dava para fazer. Depois eu fiz mestrado, depois eu fiz um MBA na FGV, que aí já dá um upgradezinho, se é capaz de dizer assim. Hoje não, que é carne de vaca, né? Tudo que é lugar tem. Depois eu fui fazer um mestrado na Unicamp. O mestrado, a Unicamp é tudo a mesma porcaria, tá? Mas o nomezinho é bonitinho. Mas eu fui procurar especializar. O meu mestrado é na minha área, entendeu? Então, seja diferente e se especialize. Perfeito. Aí, ó, já está direcionando? Está ajudando aí já? Já está ajudando? Glória a Deus. Isso é importante. Risca primeiro que você sabe que não é, né? Exato. O que sobrar é igual a faculdade aí, ó. O que sobrou era o que tinha. Exato. Exatamente, né? Odri, vamos lá. Então, como nós acabamos de falar, que nós precisamos escolher e nós precisamos nos dedicar. Vai chegar um momento em que nós escolhemos e nos dedicamos, e aí a gente tem que passar por uma entrevista de emprego. Olha só. Como eu devo me portar numa entrevista e quais seriam os maiores erros que as pessoas cometem? Bom, vamos pegar esse cenário, né, que digamos que seja uma pessoa inexperiente, que nunca passou em entrevista. O que acontece? Bom, como eu estou sentado, vou aproveitar para mostrar também a linguagem corporal. Às vezes, as pessoas chegam nervosas, então elas não conseguem se compor. Aí tudo bem. Só que às vezes as pessoas vão muito seguras de si. E aí que mora um pouco do problema, porque às vezes elas chegam relaxadas demais e sentam de qualquer jeito assim para falar com você. Lembre-se, você não está no sofá da sua casa. Essa é a primeira dica. Perfeito. Segunda dica, cuidado com o erro de português. Vai falar igual você fala com os seus amigos, com uma linguagem mais despojada, né? Vai falar com muita gíria. Eu não sei falar gíria, tá? Então nem vou tentar. Não combina comigo, então não vou saber falar. Daí vai falando coisas assim que às vezes nem o entrevistador está entendendo o que você está falando. Que a gente já é mais velho, então a gente não entende a linguagem de vocês. Então, outra coisa, não tem problema nenhum falar que não tem experiência. Principalmente quando a vaga é para primeiro emprego. Às vezes é para aprendiz, às vezes é para estagiário, às vezes trainee. Então, o entrevistador sabe que vocês não têm experiência. Então, tem gente que vai muito nervoso, falando assim, nossa, mas eu não tenho experiência. Mas tem vagas que são justamente para quem não tem. Também entendo que há locais, porque eu também passei por isso, tá? Que, por exemplo, eu queria um estágio de RH. Consegui umas vagas para fazer estágio de RH. Quando eu chegava lá, não, mas quanto tempo de experiência você tem? Deu, como assim? Eu sou estagiária? Como eu vou ter experiência se eu quero ser estagiária? Preciso de um emprego para ter uma experiência, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece em algumas empresas que se aproveitam do momento para mão de obra barata, né? Não tem outra palavra a não ser essa. Mas existem muitas empresas que realmente querem dar oportunidade de crescimento. Lá onde a gente trabalha, a gente tem estagiários que foram efetivados e que hoje ocupam cargos de liderança. Já trabalhei em outras empresas também. Ele citou já na lista de sistema, tem um rapaz que eu conheço que entrou na empresa anterior que eu trabalhei. Ele entrou jovenzinho, como estagiário, na área de TI. Hoje, eu nem sei qual é o cargo dele, mas é um cargo alto de TI. Já tem 15 anos que ele trabalha nessa empresa. Uau. Então, ele fez uma carreira dele. Então, a dica é, primeiro, cuidado com essa linguagem corporal, cuidado com a fala, e não tem problema nenhum falar que você não tem experiência. Não inventa a história. Que a gente sabe quando a pessoa está inventando a história. Do tipo assim, eu não tenho trabalho registrado, mas eu trabalhei em tal lugar, daí começa a inventar. Pode ser, tem gente que é verdade, mas tem gente que começa a inventar. Não minta, seja sincero, porque se você mentir, você conseguir um emprego pela sua mentira, numa hora que for colocar à prova aquele seu conhecimento, ele não existe. Então, você vai ser pego na mentira e pode ser que seja desligado no período da experiência, que também não é legal. Perfeito. Olha só como é importante, hein? Já deu uma mentidinha aí? Não pode mentir não, é pecado, hein?
Tá errado, hein? E é muito importante É, isso, nós é somos muito crentes. importante. É descoberto, é descoberto. Oh, você falou que você fazia a leitura do ar com aquele equipamento X de Y. E agora faz aí pra gente ver. E eu não sei, pensou? Que negócio doido. E que sabe falar inglês, mas não sabe. Parece também, né? Eu vou colocar aqui você numa reunião, aí você diz o que você pensa. Você falou que você fala inglês fluente. A reunião é em inglês. E aí você não fala. Ou a própria entrevista começa a ser em inglês, né? Acaba na hora. Exatamente. Imagina só. Então sejam verdadeiros, é importante. Linguagem corporal. Tem até um livro, né, que fala, o corpo fala, né? Fala exatamente sobre a sua linguagem corporal. E como você comporta como você está agora sentado está dizendo o que você está pensando desse momento aqui. Ô Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Então vamos lá. Nós acabamos de entender como se encontrar, achar a sua profissão, o que fazer. E aí a gente chega num momento de entrevista, como se portar. E aí, mas no seu caso foi um pouco diferente. Você resolveu empreender. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Existe um momento certo para iniciar um negócio? Não. Respondi. E o que, se não existe um momento certo, o que seria preciso para então começar um negócio? Depende muito do que você vai fazer, mas eu acredito que o primeiro ponto é ter o know-how daquilo que você vai fazer. Então, até se eu for abrir um comércio, eu preciso ter uma experiência na área comercial, entender como é que funciona. E aí, dependendo do negócio, alguns recursos financeiros, ou pelo menos algum investidor, ou algum capital de terceiro, seja bancário ou não, né? Então, tudo depende do negócio que você vai abrir. No meu caso, eu precisava de um computador e um software. Foi o que eu tinha ali no momento para começar, não era um capital tão grande, eu precisava ter a habilitação profissional para fazer o que eu faço, né? Precisava ter o CRC ali para poder, que é o órgão que fiscaliza, né, a profissão, e ter a graduação, né? Então eu tinha os requisitos ali e iniciei. No meu caso, eu pedi conta do escritório que eu trabalhava, então eu pedi conta e fui iniciar do zero, e aí durante 4, 5 meses eu não tinha nenhum cliente. E aí sofre um pouquinho, né? Pagando o sistema, que tem os custos e tal. Mas não existe um momento certo, né? Respondendo a pergunta. Mas precisa haver uma dedicação, uma vontade, um empenho, persistir, porque o retorno de um negócio demora, né? Até você ter o seu nome, ganhar um certo respeito no mercado leva um tempo. Então, você persistir. Porque, acho que foi no começo, não sei se foi o Ed que falou, sobre voltar a ser CLT, se continua o negócio. Cara, tem mês que eu falo, cara, será que eu não consigo ir para o CLT e largar tudo? Eu também tenho isso, mesmo hoje com uma equipe de 10 pessoas, eu ainda penso assim, entendeu? Então, acho que isso todo mundo, nós temos essa dificuldade como seres humanos, mas persistir. Durante a faculdade, diversas vezes eu pensei em trancar. Mas eu falei, não, cara, isso aqui eu gosto, independente das dificuldades, vou persistir, trabalhando em escritório o dia todo, acordando cedo, chegando em casa à meia-noite, diversas vezes dá vontade de desistir, mas aí você tem que persistir. Então, acho que a persistência é algo primordial, vamos dizer assim, para você começar um negócio. Legal, top. Aí, já está começando a chegar a pergunta aqui, hein? Antes de ir para a pergunta que chegou aqui, eu gostaria de perguntar algo que eu queria a opinião dos três a respeito disso. Ensino superior é algo indispensável para se ter sucesso? Quem quer começar a responder? Pode começar, Adri. Necessariamente não. Mas tudo depende do que você quer fazer da sua vida. Então, tudo depende do que você escolher para você fazer. Igual, eu conheço empresários, o Guilherme provavelmente também conhece, que só tem ensino médio. E tem os que fizeram até a EJA, para concluir o ensino Desculpa médio. te cortar, eu tenho clientes que não têm nem o ensino médio. Então, porque às vezes, vou falar isso agora como cristã também, eu acredito que existem dons. E tem gente que tem um dom de empreender, justamente para plantar no reino. Então, tudo depende da sua vida. Mas é importante, no mínimo, hoje, você ter o ensino médio. Porque hoje ainda, até a faculdade, você tem uma graduação hoje para um emprego CLT, já é visto como pouca coisa. Então, cada vez vão te exigir mais. Então, tudo depende do que você quer. E acredite em mim, se você quiser ser CLT, só
o ensino médio vai ser difícil você encontrar, até porque a gente segue um dado do próprio governo que chama CBO. Nessa CBO, ela limita um tipo de estudo que você tem que ter para você exercer aquela função. Perfeito. Então, até hoje, para você ser um auxiliar de limpeza, por exemplo, é exigido o ensino médio completo. Então, se para ser um auxiliar de limpeza é um ensino médio completo, imagina alguma outra carreira. Então, hoje, só o ensino técnico é muito básico para a CLT. Até o ensino superior hoje se torna básico. Então, tudo depende do que você quer ser. Uau. E aí, Edmilson? A resposta é não é imprescindível, mas você tem que entender a regra do jogo. Eu sou engenheiro. Não dá para ser engenheiro no Brasil sem um diploma validado pelo CREA. Então, você necessariamente vai ter que cursar. Agora, eu queria fazer uma ressalva, que é o seguinte. Então, significa que eu não tenho que estudar. Pelo contrário, tem que estudar bastante. Então, eu conheci gente que, por exemplo, não tinha engenharia, mas fazia cada coisa de engenharia que eu ficava chocado. Aí você fala, mas o que esse cara tinha de diferente? O cara estudava pra caramba. Ele conhecia na prática, ele não tinha o título. Então, o que ele fazia? Ele terceirizava o título. Ele contratava um engenheiro e o cara era o responsável técnico dele. Era assim que ele fazia, mas ele não tinha. Só que o cara entendia do negócio, estudava, fazia coisa diferente. Não pode parar. Tem que entender. Uma coisa é um ensino formal e outra coisa é um ensino informal. O que é um ensino informal? É qualquer coisa que você vai aprender, que não necessariamente vai gerar certificado. O brasileiro tem fetiche por diploma. Lamentavelmente, o pessoal adora. Vai entrar no LinkedIn, não sei se vocês têm LinkedIn, se não tem, pega o do pai de vocês. É a coisa mais linda do mundo. O pessoal pega um diploma, coloca lá no LinkedIn, eu morro de rir. Fala assim, nossa, que autoestima baixa, tá precisando de um diplominha, sei lá, sou estourador de pipoca PMP agora. Desculpa te cortar, aproveitando isso, também não adianta nada ter um monte de diploma e também não saber fazer nada do que o diploma fala. Porque na hora que o bicho pega, não é o diploma. Na hora que o bicho pega, você quer um cara que fala o seguinte, faz isso, isso e isso, e você está tão desesperado, fala, eu vou fazer. Nossa, o cara fez, você nem liga para onde ele estudou. Você não está nem aí. Quem é esse cara? Eu não sei, mas resolveu o meu problema. Esse é o ponto. Ô Bruno, tem 2 pontos interessantes em relação a isso, porque eu até comentei que eu tenho cliente que não tem nem ensino médio, mas eu não estou dizendo que vamos nesse caminho então. Por quê? É o que o Edmilson colocou. Depende do jogo. No meu caso, agora tem que ser só graduação. Antes, até 2012, podia o técnico até, agora é só graduação. Depois que você se forma, você precisa passar numa prova para o conselho te aprovar para você exercer a contabilidade. Então, não tem como. Mas um outro ponto interessante é que no Brasil, a gente é muito amador na questão do empreendedorismo, né? Então, o que a gente vê é muitos empresários iniciando um negócio sem nenhuma formação, e aí ele inicia um negócio e acaba meio perdido, porque às vezes não tem nenhum ensino médio, não tem um técnico em administração de empresas, pelo menos, né, ou uma graduação na área, e aí ele passa alguns perrengues simples para gerir o negócio dele por não ter conhecimento. E aí o Brasil se forma empresário pela necessidade, né? Então o cara já não é criança ali, se perguntar para um menino aqui, alguém ali de 10, 15 anos, ele não pensa, vou ser empresário. Porque a gente não forma isso. Vai ser a necessidade lá na frente que vai formar os empresários. Pandemia a gente viu isso, né? Muita gente abriu negócio. Em outras culturas mais desenvolvidas, você já vai ver o empreendedorismo como algo nato. Então o cara, ele forma em economia, em seja lá o que for na área, e ele já abre o negócio. Então ele já vai com uma experiência e monta grandes startups, grandes empresas que dão certo. Então acho que o estudo ele é fundamental para tudo, né? E cada vez mais, conforme as coisas vão avançando, a graduação já não está mais servindo, né? Então tem que ter especializações e tal. Até porque hoje em dia, por ter muitas pessoas fazendo, então às vezes é muita pessoa formada na área, então e acaba que banaliza o conhecimento. Então todo mundo vai para a faculdade. Eu conheci pessoas assim que eram empresários ou às vezes já estavam trabalhando na área e chegavam na faculdade, fizeram até faculdade comigo, falavam assim, eu só estou aqui pelo diploma, eu já sei tudo. Mas não é real, porque se você soubesse tudo, também você não estaria ali sentado. Então, pela banalização até do conhecimento, cada vez é mais exigido. Agora, além da faculdade, você precisa de uma pós-graduação, você vai precisar de um MBA, vai precisar de uma experiência lá fora. Então, lógico, hoje não é para tudo, mas cada vez que vai avançando os tempos, cada vez vai sendo exigido mais coisas. Só para
Desculpa, só para complementar, e aí a gente vive também uma era de YouTube, que a gente consegue muita informação. Eu sou engenheiro pelo YouTube também, Ed, entendeu? Só que acontece, isso é informação, não é conhecimento. Conhecimento é o acadêmico, é o livro, é o professor, aquela coisa toda aqui. Eu só ia fazer um adendo. Nós estamos numa cidade a gente foi uma cidade forjada pela indústria. São José dos Campos foi forjado pela indústria. Então, eu sou de Santo André. Santo André é um ABC paulista, berço do movimento sindical, vamos falar, metalúrgico, e que tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Vocês foram forjados por pais que foram forjados com cultura empresarial de indústria. E isso muda tudo. Por quê? Porque seus pais, provavelmente, e sem querer, eles inculcaram em vocês uma ideia de que vocês têm que trabalhar numa empresa, que vai ser sua mãe, que aquela moça do RH vai resolver todos os seus problemas, que ela está lá, que ela tem uma varinha de condão, que o dia que eu não estou bem, eu vou ligar para a Dri e vou falar assim, você me ajuda e tal, não sei o quê. E ela vai ter toda a paixão do mundo. Só que esse mundo está acabando, esse mundo está deixando de existir. E São José, por incrível que pareça, é um paradoxo, porque as pessoas foram forjadas dessa forma aqui. Você foi forjado para ser coitado. Você foi forjado para depender de uma mão superior te alimentando. E empreender é o contrário. Você só chora. Quando o Guilherme falou, é verdade. Tem dia que você fala assim, eu nem tenho funcionário ainda. Eu imagino o dia que eu tiver funcionário, porque funcionário é jogo duro, meu. Dia que você tem liberdade até contratar o primeiro. Contratou, o primeiro já era. Você está dependendo de alguém. Então, o que é essa mudança? Quando você fala de por que a gente tem que quebrar esse paradigma industrial? Porque você vai ter que sair e correr atrás. Eu quero montar um negócio, estou pegando dentro do gancho, quero montar um negócio. Sai e corre atrás. O que os empreendedores têm em comum? Gana, vontade de fazer. Seja por necessidade, ou seja porque eles descobriram uma oportunidade. 90% é necessidade. Água batendo, se é que vocês me entendem. Água batendo, eu tenho que levantar, tenho que correr, tenho que fazer. É assim que funciona. Então, a gente, aqui em São José, a gente tem uma dificuldade extra. A gente tem que vencer aquela cabeça de que vai ter uma mão alimentando. E dentro de empresa não é diferente. Está cada dia pior. E vai piorar mesmo. Porque as empresas já não toleram mais isso. Porque tem tanta gente para contratar, é tão difícil diferenciar, que as empresas simplesmente falam o seguinte, está enchendo o saco? Troca, põe outro. Arruma para mim outra pessoa com essa característica assim, assado cozido. Ela procura lá, não sei, os softwares que usa hoje em dia, dá uns... Você usa Gupi também? Nossa, tem uns softwares que são um inferno, eu acabei falando o nome. Nossa, você faz 212 entrevistas para dizer que você não presta. Entendeu? Eu já sabia disso na primeira. Mas o que eu quero dizer é, vençam essa barreira de esperar da empresa, se diferenciem, faça algo novo. Não seja, bota dúvida na cabeça de quem vai te contratar, olhar o teu currículo e falar, nossa, esse camarada é diferente, o currículo dele é roxo. Por que esse cara é roxo? Ele é louco. Ele é louco, mas eu quero saber por que esse cara é tão louco. Ou então ele vai falar, nossa, é roxo, esse cara é louco, eu não quero. Beleza, mas você já cumpriu o teu propósito. Quero chamar a atenção. Perfeito, perfeito. Eu passei por isso. Eu passei por... Quando eu fui fazer acabei a escola, o ensino médio, eu fiz Enem, tirei uma pontuação até que boa, tirei quase 700 no Enem, só que eu queria fazer engenharia, porque falaram para mim que era engenharia, que era a profissão do futuro, e é só com ela que eu ia conseguir me dar bem. E aí eu tentei, a nota de corte era muito alta, e aí eu não iniciei uma faculdade porque eu achava que era só engenharia que eu tinha que fazer. E aí o tempo foi passando, eu fui entendendo coisas, fui fazendo outros cursos e aí a visão foi abrindo. Mas no começo foi assim, realmente. Escapou de ser Uber. Nada contra o Uber, tá? É que você conversa com o motorista de Uber para você ver quantos engenheiros são. Eu queria só fazer um comentário também, para complementar, porque eu sou velho. E isso vai ajudar vocês a entenderem. Quando eu fui fazer faculdade, de verdade, eu saí empregado. Eu virei engenheiro antes... Eu vim para São José por causa disso. Eu fui contratado antes de terminar a faculdade. Faltava uma semana de aula e tal. Colei grau, já era engenheiro. Sabe por quê? Porque não tinha tanto. A gente era reconhecido pela raridade. Aí o que acontece? Isso aí que você falou. Aí entra lá agora é no site, na época era na Você S.A., não sei quantos aqui viram essa revista, mas entrava lá, Profissões do Futuro, engenheiro. Aí todo mundo faz a mesma coisa. Vou virar engenheiro. O que aconteceu? Lotou de engenheiro. Esqueceram de combinar com os empresários. Faltou vaga. Aí o que acontece? O cara se forma engenheiro, ele não sabe ser nada além de ser engenheiro. O que eu vou fazer da vida? Vou virar Uber.
Porque é o que pede experiência, não. O que pede? Eu tenho que ter um carro e tempo. Beleza, eu tenho os dois. E se eu não tiver, a localiza tem lá para alugar. Infelizmente é assim que é a realidade. Exatamente. E aí, Dri, agora tem uma pergunta para você. Como que eu faço para diferenciar o meu currículo? Como que eu faço para deixar meu currículo roxo? E aí? Por favor, não deixa roxo. Não deixa roxo. Não é para trabalhar no Nubank. Não, Eu tenho uma pergunta para emendar nisso. Colocar foto é legal? Também é. Você acha legal isso? Só se for bonito. Então, Então, por isso que eu tô perguntando, entendeu? Por isso que tem umas fotos sem enganação, viu? Quando a gente contrata, não é nada a ver com o currículo, não. Inclusive, até as fotos que vem pra gente no crachá, às vezes, fala, nossa, mas você vê o crachá, você vê a pessoa e fala assim, não, é a mesma pessoa, né? Olha o RH julgando pela foto, olha, você vê. Aí você olha o currículo e fala assim, ela esqueceu de colocar aquela boa de Photoshop. Né? Até eu mesmo, né? Se for analisar da foto que eu mandei agora, tá diferente. Não, então, na verdade, tudo depende. A gente nunca vai ter uma resposta de certeza absoluta. Nunca tem uma verdade absoluta, porque tudo depende. Por exemplo, se eu for mandar uma foto para o Quero Bolsa e mandar uma foto toda num padrão da ABNT, você acha que eles vão me contratar? Não, porque o estilo deles é totalmente diferente. Agora, se um funcionário da Quero Bolsas, que é uma empresa mais descolada, que é uma empresa mais jovem, pegar o mesmo padrão de currículo, o currículo deles é um show. Na verdade, é mais marketing do que... É uma propaganda, quase um folder o currículo dessa galera. Principalmente também de galera que mexe com mídia social. Também é assim, eu trabalhei numa empresa que tinha mídia social. Quando eu pegava o currículo, eu ficava com inveja daqueles currículos. Nossa, eu queria um currículo assim meu, que é muito bonito. Falando ainda de estética de currículo, pegando alguém que faça nesse meio despojado e manda para uma Embraer, você acha que a seleção da Embraer vai pegar esse currículo e vai aprovar? Então, tudo depende do seu alvo, do que você quer. Então, pode deixar o seu currículo roxo se for a sua intenção de mandar para essas empresas despojadas. Então, deixe com foto ou sem foto, tudo depende de onde você vai mandar seu currículo. Então, se você, por exemplo, quer vir para uma área administrativa, a foto não vai diferenciar algo. Talvez para uma área comercial diferencie. Por quê? Porque não é a beleza que avalia, gente, é a questão da postura. Porque, assim, para uma área comercial, depende do que vai ser vendido, eu preciso de uma pessoa que tenha postura. Então, dependendo da sua foto, eu vou conseguir analisar se você tem uma certa postura para aquele produto que eu preciso. Então, área comercial, beleza. Agora, pessoas assim, despojadas também, beleza. Agora, se for para uma empresa que você sabe que é mais séria, não manda dessa forma, não, que não vai ser legal, você não vai chamar a atenção dessa forma. Perfeito. Então, você está me dizendo, vamos ver se eu entendi o que você está me dizendo. Eu devo preparar o meu currículo de acordo com a vaga que eu estou almejando. Isso. Tudo depende do que você quer. E se quiser um conselho, prepara os dois modelos. Porque, às vezes, a vaga que você quer tem nos dois tipos de empresa. Na empresa despojada e na empresa que é mais séria também. Perfeito, perfeito. Ótimo. Vamos lá. Ô, Ed, seguinte. Tem uma aqui para você. Ó. Comecei um curso, uma faculdade e decidi que não era isso que eu queria. E agora? Muda. Muda? Muda. Como assim? Mas isso eu já fiz 3 anos. Não, aí eu digo, termina. Faz 3 anos, termina, falta 2, ué. Ou 1, de repente, da faculdade que for, termina, ué. Pelo menos você tem na pior das hipóteses, você tem uma oportunidade. Termina. Agora, estou começando, estou no primeiro ano e não me identifiquei. Pula fora. Conversa com seu pai. Pô, meu pai me mata. Fala assim, mas não é seu pai que vai trabalhar, é você. Conversa com seu pai, ué. Mas é ele que paga. Fala, pai, então vamos conversar desse negócio, porque eu conheci gente, tá, que se formou por causa dos pais, entregou o diploma, falou, pai, teu sonho está realizado, agora eu vou estudar o que eu quero. Eu tenho uma amiga, assim, que ela estudou arquitetura, e ela falou, Dri, eu estou estudando aqui, vou terminar só para esfregar na cara dos familiares. Ela falou com essas palavras. E depois eu vou estudar o que eu quero, porque eu não quero ser arquiteta. Daí, o que adianta? Vai ser anos da vida jogado fora para você agradar uma outra pessoa, porque não vai ser ela que vai trabalhar no seu lugar. Só pegar um gancho nisso. Muito cuidado com as escolhas, tá? A gente vive num mundo hoje que o nosso problema é excesso de escolha. Eu sou de uma geração em que a gente tinha falta de escolha, então era fácil resolver. Não tinha escolha. Que camisa que eu vou comprar? O que dá o dinheiro e a cor que tem. Não tinha essa, mas tem uma assim, essa. Não tinha. Chinelo que eu vou comprar, era o mais fácil que tinha, esse aí, a Havaiana, que era o que tinha. A
Hoje a Havaiana é chique, né? Na minha época era atestado de pobreza. Você andava de Havaiana, o cara sabe que você é pobre. E se tiver com prego embaixo, então, é porque estourou e você não tinha grana. Branca com azul claro. Branca. Exatamente, ou preta. Então, assim, cuidado, porque às vezes você se ilude, às vezes. Você está se iludindo, colocando um monte de escolha para você, e na verdade o melhor caminho é prosseguir. Prosseguir, puxa, eu não estou dizendo, não tem regra, tá? Você vai ter que avaliar isso daí. Eu estou evitando aqui o crentez, tá? Mas você vai ter que avaliar junto com Deus. Porque no final das contas, Deus está interessado na sua escolha. Deus está interessado até nos seus fracassos. A gente adora glorificar Deus no sucesso. Mas a gente esquece que Deus é o mesmo Deus no nosso fracasso. Eu fiz uma escolha errada, Deus continua sendo Deus. Eu fiz uma escolha e deu tudo errado na minha vida. Deus não mudou uma vírgula. Perfeito. Glorifique a Deus porque Ele deu errado. Glorifique a Deus porque Ele deu errado. Eu estou falando sério, sem falsidade. Porque aquilo de algum... mas é porque Deus está me dando um livramento. Quem falou? Você não sabe a história toda. Deus às vezes está te mudando para mudar o seu caráter. É o seu caráter que interessa para Deus. É isso que vai contar muito mais do que a sua carreira, do que a sua profissão, do que o seu negócio. É o seu caráter. Porque quem vai fazer diferença nesse mundo é o seu caráter. Quem vai fazer diferença? Jesus só deu 2 mandamentos para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Ele não falou nem para a gente se amar. Ele não falou. Ele falou, ama o próximo. Depois ele fala, como a ti mesmo. Porque não precisa, a gente já se ama. Então pensa o seguinte, Deus vai mudar o seu caráter para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É isso. É isso. Desculpa entrar com isso. E aí, a gente vai chegar lá. A gente está chegando, a gente está caminhando. E aí agora eu quero perguntar o seguinte, aproveitar contigo mesmo. Nossa profissão, devemos escolher por amor ou por dinheiro? Mano. Por amor ao dinheiro. Não, tô brincando. Brincadeira. Eu vou fazer um comentário aqui, talvez seja um pouco mais longo ainda além, mas você estava fazendo uma pergunta no momento em que eu estou passando por uma crise. Eu vou falar bem claro assim como que foi minha carreira. Eu cheguei a ser diretor-geral de uma multinacional, em que, estava até comentando com vocês um pouco, andava muito bem, ganhava muito bem, então não era problema de dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu tinha uma visão que me incomodava. Me incomodava ver o cara que ia tirar o lixo na minha rua, rindo, brincando. Como esse cara, coitado, ele não tem dinheiro, como é que esse cara consegue ser feliz? Eu não conheço, não os conheço, infelizmente, mas eu desconfio que esses caras têm algo muito mais interessante para oferecer do que eu ganhar dinheiro para satisfazer as minhas vontades. Então, respondendo você, por amor ou pelo dinheiro? Por amor. Faça o que você gosta. Faça, poxa, mas eu tenho vontade de ser lixeiro. Glória a Deus por isso, irmão. Porque se não fosse pelos lixeiros, pensa como seriam as casas. Pô, mas não é uma profissão nobre. Quem disse? O que é ser nobre? Fazer dancinha no TikTok? Daqui a 20 anos, nada contra, tá? Se é a oportunidade de vocês ganharem dinheiro agora, faz isso aí. Só que tem um problema, daqui a 10 anos, vocês vão olhar para trás e falar o seguinte, meu Deus do céu, como é que eu fazia um troço desse? Por que eu fazia um troço desse? Era o que dava para fazer. Paciência. Era o que tinha, mas eu estou dizendo, tem alguma coisa errada? Não, era o sustento que você tinha na hora. É lícito? É. Envergonha o Senhor? Não. Faz. Eu duvido que alguém um dia pergunte para uma criança, o que você quer fazer da sua vida? Eu quero ser dançarino no TikTok. Eu duvido, ele vai querer ser bombeiro, vai querer ser contador. Você conhece algum menino pequenino falando que queria ser contador? Algum engenheiro? Ninguém. O cara quer profissão nobre. E tudo bem. Só que dentro dessa, como a Adri bem falou, abre um leque, tem um monte de nuances em que a gente se adequa. Então faz por amor. Faz por aquilo que você acha que você pode ajudar a resolver. Entendeu? Quer complementar? Você ia falar? Nem quero comentar mais. Cara, é bem complicado porque quando você fez essa pergunta agora, eu comecei a tentar voltar a minha memória. É óbvio que assim, eu vim de uma família simples e eu queria muito dar uma condição boa para minha família. Mas uma condição boa, eu nunca pensei em riqueza, nada. E quando eu entrei na contabilidade, nem foi por riqueza, foi por algo que eu me encontrei. Entendeu? E aí mesclou os dois, entendeu? Ganho um pouco de dinheiro e é por amor também. Mas, cara, é uma pergunta bem complicada. Eu não iria pela questão do dinheiro, tá? Por focar, acho que você tem que tentar casar os dois. Tentar casar as duas situações. Mesclar, né? Mesclar os dois. Porque se você for só por causa de dinheiro, uma hora você vai se frustrar.
Entendeu? E se você for por amor também e não ganha dinheiro, você também sofre também. Eu diria para você o seguinte, se você faz algo por amor e se diferencia, o dinheiro te acompanha. Exatamente. O dinheiro te acompanha. Agora, se você faz algo por dinheiro e você não ama, você vai se matar. Em muitos casos é literal. E não importa se você... Bom, é só explicar. O pessoal mais novo não vai lembrar do Adriano Imperador. Sim. O cara estava no auge do futebol, ganhando tudo, ele largou tudo para morar na favela que ele nasceu. Ele não mora lá, tá? Só, mas os amigos dele e tal. Quando ele saiu daquilo, todo mundo falava, louco, passa, corta a cena. 3 anos depois, um monte de jogador com caso de depressão. O cara não consegue jogar. A pergunta é, esse cara foi sábio? Ele estava no auge, ele podia ter ganhado tanto de dinheiro que ele queria. Mas ele optou por fazer algo por ele. Por amor à comunidade, à história dele, sei lá por quê. Está errada a decisão dele? Não está. Não tá. Hoje, se bobear, ele está indo nos podcasts, os cachê dele deve estar ganhando mais do que ele ganhava quando ele jogava. Mas, sem dúvida, faz por amor. Resolve um problema. A gente tem uma ilusão moderna de trabalho. Eu estou estudando sobre trabalho, tá? Eu espero um dia lançar um curso sobre isso. A minha geração, eu acabei de falar, meus tios eram da roça. Você acha que essa pergunta aplicaria a eles? Você acha que eles tinham amor pela cebola? Tinha não. Eles não levantavam lá e falavam, minha cebolinha, ser bonitinha. Nada disso. Só que 5 horas da manhã, meus tios estavam lá. Sabe o que hoje? Meus tios morreram. Tio João Roque, tio Mauro, tio Marcelo já morreram. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu queria conversar com eles. Porque meus tios não tinham dinheiro. Tinha um Poisé, Fusca era um Poisé, tá? Era o carro que dava para comprar. E o Fusca é o carro que dava na roça. Mas, eu nunca vi meus tios estressados. Meus tios não tinham burnout. Dava 3h30 da tarde, eles iam pescar. E domingo era o dia do truco. Eu nunca vi meus tios brigar com a minha tia. Eles passavam perrengue algumas vezes. E de verdade, eu invejo a vida que eles tinham. Embora financeiramente falando, a minha vida é muito melhor que a dos meus tios. Só que eles faziam tudo por amor. Eu queria ter tido a oportunidade de conversar com eles hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eles não tinham essas escolhas que a gente tem. Isso é coisa do mundo moderno. Por que eles plantavam cebola? Porque o povo come cebola. E lá tinha uma região que tinha muita cebola, lá em São José do Rio Pardo. Era o que dava para fazer. Então vamos fazer, e vamos fazer com o melhor que eu posso, fazer as melhores cebolas que der. E serve as pessoas. E se você vai pela questão só do dinheiro, pensa você acordar todo dia 8 horas da manhã, 7 horas da manhã para ir fazer algo, cara, você está indo só por causa do dinheiro. E aí, quando você quer comprar as coisas, você sonha muito em comprar alguma coisa. Você compra, depois de uma semana se tornou algo normal. E eu vou dar um exemplo disso porque eu passei por algo parecido. Eu estava trabalhando numa empresa e eu ganhava relativamente bem. E eu detestava trabalhar lá. Só que naquela época tem uma questão também que a gente não pode montar um mundo de ilusões, né? Então a gente mostra a realidade também. Então, no caso, eu precisava trabalhar. Eu ia chorando para o trabalho. Chegava lá, lógico, chegava o caminho todo, chegava perto lá, se recompunha, que na hora do trabalho é a hora do trabalho, né? A gente chora depois. E eu fui orar, porque isso não é uma vida que eu queria para mim. Eu acho que assim, eu creio muito e eu amo falar sobre isso, que nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, entre escolher o amor, entre escolher uma profissão por amor ou pelo dinheiro, escolhe também ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você, porque Ele te conhece. E eu lembro que eu estava perto de sair de férias, eu saí de férias, fui para o Rio de Janeiro e fui orando. Eu falei, fui com uma amiga minha viajar e fui orar. Falei assim, eu não estou feliz lá, não quero lá, eu amo o que eu faço, mas lá parece que o que eu faço não é ético, porque aí entravam umas outras questões. E eu falei assim, não me sinto à vontade lá, só que eu preciso trabalhar. O que eu faço agora? Eu tive paz no meu espírito e o Espírito Santo falou comigo, pede demissão. Gente, foi até engraçado. Quando eu voltei de férias, eu pedi demissão. Daí minhas colegas viram que eu pedi demissão. Todo mundo pediu demissão do RH. Agora, imagina numa empresa que já é bem estruturada. Era uma empresa estruturada. O RH todo pediu demissão. O que acontece nessa empresa? Que todo o RH pediu demissão junto. Daí a gente pediu demissão, cumpriu o aviso prévio, porque a gente não ia largar tudo lá, a Deus dará, né? E eu me propus, na minha igreja tinha um curso bíblico, eu me propus a trabalhar lá, gratuitamente, né, realmente servindo ao Senhor. Eu fiz os cálculos também, gente, Deus não é desorganizado. Então, quando Deus falou para mim, pede demissão, Ele também falou para mim, vai lá, faça suas contas, né? Não vai também ficar sem nenhuma providência. Eu me organizei financeiramente para ficar 3 meses sem salário. Olha que loucura, como uma pessoa se organiza para ficar 3 meses com o salário contado, né? Depois de 3 meses não ia ter nada.
Daí eu falei, Senhor, é isso que eu vou fazer. Quando chegou no final desse terceiro mês, que seria dezembro, eu falei assim, Senhor, vamos fazendo umas entrevistas, o Senhor me abençoa aí que vai dar certo. Fui orando, eu passei quando estava para chegar no dia 30 de dezembro, eu passei numa entrevista e comecei dia 1º de janeiro na outra empresa. Então, quando as coisas são guiadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele vai na direção correta. Então, nós temos que estar sensíveis ao Espírito de Deus. Como que nós fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia e orando em línguas. Então, o Espírito Santo, ele vai falar com a gente. Então, a gente, para mim, pode usar essa ferramenta que é muito poderosa e aproveitar que a gente é filho de Deus e a gente pode usar. Perfeito. Diz aí, Gui. Eu acho que você colocou um ponto interessante, porque também ser guiado pelo Espírito Santo não é fazer essas loucuras, né? Quando eu disse no começo, por exemplo, que eu também pedi conta, eu não era casado, eu não tinha filho, eu morava na casa da minha mãe. É óbvio que assim, você dá uma apertada aqui e ali, mas não tinha ninguém que dependia de mim. Eu podia fazer aquela loucura, né? Então, eu não estou falando cara casado com filho, vou pedir conta aí, né? Então, tem algumas coisas que tem que levar em consideração também. Eu acredito muito que nós devemos primeiro conversar com Deus. Porque as coisas de Deus, elas fluem. Elas acontecem realmente igual a Adri falou. Eu me lembro que antes de começar a namorar e noivar e tudo mais, e até casar, nós oramos. E especificamente para aquilo. E as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural que parecia... Eu falei, cara, como que isso pode acontecer dessa forma incrível assim? E as coisas... Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos responde. Óbvio que não é no meu e não é no seu tempo. Mas, se você pedir, Ele vai responder. Respondeu o Adri, respondeu o Guilherme. Eu tenho certeza que o Ed também já passou por muitas experiências assim. E, então, peçam, façam um propósito com o Senhor. Ore, que eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. Posso só falar alguma coisa? Eu já passei por uma situação que é o contrário. Deus não respondeu. Não respondeu? Não respondeu. E essa é a resposta. A resposta Tô falando não sério. Resposta. Vai ter situações na sua... porque às vezes você tem alguns prazos para cumprir. Deus não vai descer um anjo falando... Alguma situação, Deus vai falar o seguinte, meu irmão, a bola está contigo, filho. Você vai ter que tomar algumas decisões. O que eu quero ressaltar? Porque acontece isso, tá? Sim. Vocês são mais novos que eu. Vocês vão passar por isso, tá? Se Jesus não voltar, vocês vão passar por isso. Vai ter momentos que vocês vão falar assim, puxa, mas não vem resposta. Essa é a resposta. Provavelmente Deus está esperando que você dê um passo. Se você analisar as vezes que Deus falou com Abraão, e foi falar depois de 40 anos. Só que nesse meio tempo, quando Deus falou com Abraão, o que ele falou? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandei. E Deus vai voltar a falar bem depois. Sim. Bem depois. Como que Abraão ficou lá esperando? Tá bom, Deus. Ele teve que sair da terra dele. Às vezes, Deus, a gente fica esperando demais. Esse é o meu problema, tá? É o meu grande pecado. Eu fico esperando Deus. Sabe por que eu espero Deus falar? Porque aí eu me eximo de responsabilidade. Eu falo assim, o Senhor mandou, eu vou. Só que às vezes Deus quer que a gente corre o risco, inclusive para errar. Porque Deus está interessado em forjar o nosso caráter. E às vezes, Deus não está respondendo. Tome uma atitude. Mas se eu errar, peça perdão. Retorne. E tem coisa que você não precisa pedir perdão. Deus dá uma certa autonomia para a gente. Você tem filho pequeno, né? Você não precisa pedir, seu filho está chorando, esgoelando. Você não precisa falar, Senhor, o que eu faço agora? Porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. A gente tem medo de matar a criança. Tá? Hoje eu tenho mais medo, tá? Que tão grandão, porque se eu bater, eu já mato. Mas você fala assim, poxa, mas não sei o que eu vou fazer. Mas tem que tomar uma decisão. A criança está chorando. Ela não vai parar. Não, eu vou esperar Deus responder. Vai, espera, você não aguenta. Você vai morrer. Ou a criança vai morrer, ou vai matar a criança. Então você tem que tomar uma atitude. Então, o que eu quero dizer, eu não estou ignorando de maneira nenhuma as vezes em que o Senhor fala conosco de maneira clara, objetiva, mas vai ter momentos que Deus não vai falar. E o fato de Deus não falar, Ele está falando. É seu momento, faz. Poxa, eu vou errar, eu vou correr um risco lá na frente. Faz uma análise sua para ver se não é o seu ego que está sendo tratado. Se você não está com medo de arriscar por causa do seu ego. Eu posso garantir para você que é esse o problema. Que a gente não quer tomar a decisão porque vai ficar feio para a gente. E Deus quer forjar o nosso caráter, não o nosso sucesso. Deus não precisa de gente para fazer sucesso. Deus precisa de gente, Ele quer formar o nosso caráter ao modelo do seu filho. E Ele usa o trabalho para isso. Ele usa uma entrevista de emprego, Ele usa um imposto a mais que a gente tem que pagar, né?
Ele usa para forjar o nosso caráter. Então, não deixe de tomar decisões, porque Deus não falou com você, às vezes Deus está falando. Deus sempre fala, mesmo que a resposta não venha, né? Perfeito. Ô, Dri, tem uma pergunta para você. Sou muito tímido. O que fazer para conseguir uma vaga de emprego? Na verdade, assim, a vaga de emprego independe se você é tímido ou não. Lógico que tem perfis que a gente busca. Às vezes eu até vou buscar um perfil tímido, que às vezes eu quero colocar numa equipe, que às vezes está, igual ele falou, uma equipe às vezes conversa muito. Eu preciso de uma pessoa tímida lá para ver se aquieta um pouco aquele local. Então, assim, nunca vai ser julgado o seu perfil nesse sentido. A única coisa é que às vezes você pode não dar informações que são importantes na entrevista. Então, mesmo você sendo tímido, treina um pouquinho antes em casa, chama um amigo muito próximo, ou a mãe, ou o pai, e treina ali como se fosse uma entrevista. Porque a timidez no ensino é o problema. O problema é, às vezes, a pessoa não passar as informações necessárias para o recrutador. Entendi. O problema não é a timidez, mas é talvez deixar de dizer algo que era importante a ser dito por causa dela, né? Isso, às vezes a pessoa até tem um conhecimento bom daquilo que o entrevistador está querendo, só que às vezes está tão tímido ou tão nervoso que acaba esquecendo de contar. Às vezes, já aconteceu até comigo, eu saí na rua e falei, nossa, devia ter falado que eu sabia fazer tal coisa. E no nervosismo, na inexperiência, no ano passado, a gente não fala, né? Acaba às vezes perdendo a oportunidade, que da vaga poderia ser sua, porque você ficou com vergonha e não falou. Importante treinar, então, antes, né? É legal treinar antes. Legal. Só um gancho. Só toma cuidado, quem fala que é tímido, para ver se é tímido mesmo ou se é covardia. Eu conheço um bocado de tímido covarde. Sabe o que é um tímido covarde? Ele fala que ele é tímido para não correr risco. Tem gente que é tímida mesmo, às vezes introspectiva, ele chega perto de alguém, o bicho treme. Você vai dar a mão para a pessoa na entrevista, né? Já entrevistei muita gente. O cara pega na sua mão, você pega na mão do cara, o cara tá tremendo. É normal, isso é tímido mesmo. Mas tem gente que não é tímida, ela não é corajosa. Por quê? Porque o tímido, enquanto ele se disfarça de tímido, ele não se expõe. Ele não se expõe. E o que você quer numa entrevista? Saber quem é a pessoa, porque você pode enganar por 50 minutos, mas você vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, mais dia, menos dia, a máscara cai. E você, como recrutador, não vai querer. Você vai falar, puxa, eu quero saber como é que vai ser esse cara quando eu não estiver olhando. Então, toma cuidado. Até porque no recrutador também é avaliado o quanto ele é bom pela assertividade dele na vaga. Então, se quando tem uma pessoa que foi embora na experiência, ou ela pediu conta daqui 2 semanas, eu já vi casos de pessoas que passaram na entrevista, não foi comigo, que nessa empresa que eu trabalho hoje eu faço pouquíssima seleção, mas a pessoa trabalhou 2 semanas e pediu demissão, falou assim, estou indo embora, eu não sei fazer nada do que eu fui contratado, estou nervoso, peço desculpas aí, eu acho que me entenderam mal, mas eu não consigo ficar aqui, não. Estou tendo crise de ansiedade e não consigo ficar, porque eu não sei fazer o que vocês me contrataram. Uau. E acontece, né? E acontece, e é real. Senhores e senhorita, a pergunta é para vocês 3. A gente tem perfis diferentes aqui. O que é melhor, empreender ou trabalhar CLT? Trabalhar CLT. Empreender. Tô brincando, não tem. Não tem. Eu diria para você o seguinte... Perdão, não. Primeiro as mulheres. Desculpa. Primeiras damas, vamos lá. Eu, por um tempo, empreendi com meu marido, é um pouco difícil, então vai muito do que você realmente está disposto a enfrentar. Porque o CLT, se você talvez se limita só ao CLT, é só aquele valor. Então, você vai adequar a sua vida naquilo. Então, não que seja errado. É uma segurança sua, você vai se adequar e vai ver só aquilo. Empreender, tem a chance de você não ter nem aquilo, mas tem a chance de você ter muito mais que aquilo. Então, vai ser aquele, é o risco. O que é importante? Estudar educação financeira. Você ter educação financeira. Não que vai ser fácil, porque mesmo você tendo educação financeira, pode ter meses muito difíceis, né, para quem empreende, mas é aquele negócio, depende do que você quer viver. Eu acho que nenhum dos dois é fácil, porque o bom do empreender é que você é o seu próprio chefe, você faz seu próprio trabalho. Por outro lado, você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Porém, trabalhar para os outros também não é uma flor também, né? Às vezes você encontra um chefe que não é tão legal quanto você gostaria que ele fosse. Então, tudo na vida depende. Depende aí, Ed. Deixa o Gui falar, ele quer o que eu falei. Eu falo. Eu acho que empreender é melhor.
tem algumas coisas em relação, por exemplo, você citou a questão da segurança. Sinceramente, eu não vejo o CLT como segurança. E aí eu vou falar uma coisa, você sabe disso. Dentro de uma empresa, quanto mais a empresa cresce, mais você se torna um número. Então, a partir do momento que a empresa, meu sogro sempre fala isso, é dinheiro no bolso, e não tem dinheiro no bolso dos donos da empresa, você é um número, você sai, entra outro e tal. Então, assim, o empreendedorismo é muito difícil, sim, tal. Mas eu acredito que dá mais segurança, olhando por essa perspectiva, do que o CLT, né? Mas depende do perfil da pessoa também, né? Acho que como a gente comentou aqui, conhecimento acadêmico também de algumas coisas a respeito de gestão. Então, assim, é muito complicado você falar qual que é o melhor caminho. Vai depender muito da pessoa mesmo. Mas, no meu ponto de vista, empreender é muito melhor porque você pode... O céu é o limite para quem vai empreender. Então, você pode estabilizar ali, mas você pode ser a maior empresa do planeta, entendeu? Então, assim, não tem limite. Então, eu vejo empreender como algo mais o problema de empreender é que o céu é o limite, mas normalmente ele está nublado com uns raios assim. Sim. Dá uns eu diria para você o seguinte, não tem resposta ao que é melhor. Exatamente. Depende do seu momento. Vou dar um exemplo. Minha filha tem 15 e meu filho tem 13. Eu estou empreendendo mais para passar mais tempo perto deles do que... porque daqui a pouco, mais 5 anos no máximo, eu já não passo mais tanto tempo com eles. E eu preciso acumular o máximo de experiência com eles agora. Já não é financeiro, veja, eu não estou falando de finanças. Significa que eu estou rico não, tá? Embora eu esteja, não estou brincando. Mas não é por dinheiro. O Guilherme mexe no meu imposto de renda, ele sabe o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é assim, nesse momento, para mim faz mais sentido ser empreendedor, mas não pelo glamour, nem pelo dinheiro, mas porque é uma riqueza que eu não consigo recuperar. Liberdade? Não, tempo com eles. Hoje eu tenho liberdade. Minha filha faz um curso, eu vou lá, ando com ela, levo ela. No meio do dia. O dia que eu trabalhar para alguém, eu não tenho essa liberdade. O cara vai falar assim para mim, meu irmão, não dá. Aliás, ele não vai nem falar porque eu não vou ter coragem de falar, né? Então, assim, o meu momento é esse. Quando eu tinha 20 e poucos anos, para mim tinha que ser CLT. Porque eu tenho um problema sério, eu não tenho foco. A vantagem de ser CLT é que você não precisa pensar. O nego fala para você, você vai trabalhar, fazer isso, isso e isso. E se vira. Beleza, para mim era tudo, eu brilhei. Porque eu não tenho foco. Mas quando o cara me deu foco, maravilha, eu sei onde eu tenho que andar. Agora no CLT, o Guilherme fala, você é contador, toda empresa precisa de contabilidade. Mas onde você é melhor? Você vai olhar e falar, puxa, eu sou melhor em microempresa, pequena empresa, MEI. Sei lá, você precisa ter um foco, senão você fica maluco. Fica maluco. E eu não tenho nem foco e não tenho muita disciplina. Na empresa, você entrou, fez a integração, te deu o crachá, é facinho. Você vai trabalhar fazendo aquilo, o chefe vai mandar e você tem que chegar no horário tal e sair no horário tal. Para o meu perfil, CLT é maravilhoso. Mas para o meu tempo de vida hoje, CLT é horrível. Então, eu tenho que pensar os dois e tentar falar. Lógico, o que eu estou fazendo? Estou sofrendo para aprender a ter foco, e minha esposa tem, e disciplina, que ela tem também. Eles têm, na verdade, mais do que eu. Mas o fato é, depende de quem é você. Você tem que se conhecer. E entender que não tem certo ou errado. Você vai trilhar um caminho, vai ser bom, vai ser ruim, não tem horário. Eu conheço gente que começou a empreender com 50 anos. E o cara se descobriu. 30 anos de GM, o cara empreendeu. Falou, meu, por que eu não fiz isso antes? Ué, porque você tinha que passar por 30 anos de GM para poder ser o que você é bom agora. E tem gente que, 30 anos de empresa, falou, meu, eu vou trabalhar para os outros. Por quê? Porque eu não aguento mais esse negócio, tem que ter funcionário. Então, não tem. É do momento. Perfeito. O empreender, eu entendo, acho que quando você colocou a questão da segurança, você fala dos direitos, dos benefícios, né, aquela questão toda. Porque quando você empreende, cara, você não tem FGTS, você não tem nada. Você guarda o seu dinheiro. Não tem seguro-desemprego, né? Não tem seguro-desemprego, não tem nada, cara. Você não tem apoio nenhum do governo. No Brasil, hoje, você não tem nenhum programa, assim, há 2 anos você não paga nenhum imposto para você começar. Você não tem. Entendeu? E até os incentivos que tem para os empresários, infelizmente, são para os empresários de grande porte. Isso, exatamente. Pequeno de porte, praticamente não tem nada. Eles dão Sebrae. Eles dão Sebrae pra gente. Né? Sebrae é bom, tá? Não tô falando mal, não. Sebrae é bom mesmo. Tô falando sério. Ainda bem que tem o Sebrae. Sim, sim. Mas perto do que poderia fazer é muito pouco. É que o Sebrae entra naquilo que o Guilherme falou. Às vezes a pessoa vai empreender não sabe nem gerenciar uma empresa. Ele dá essa vai força. Vai quebrar né? ali, o Sebrae te dá aquele apoio. É bem superficial, mas ajuda. Ajuda. E aí você pega, por exemplo, no Brasil,
Em alguns países você tem linhas de crédito para quem está começando no negócio. No Brasil, cara, falar que tem é uma mentira. Teve agora na pandemia esse programa do Pronamp que está ajudando muitos empresários, mas assim, é muito pouco, entendeu? É muito pouco. São as grandes empresas que têm acesso. Então, no Brasil é difícil empreender e você precisa montar a sua segurança, né? Então, as suas reservas, aquela coisa toda. Você precisa ter uma gestão financeira pessoal para você se preparar para aquilo, né? Não existe segurança, velho. E aí entra num problema que a gente tem que é cultural, porque a gente, quando entra nas escolas, a gente não tem uma matéria de educação financeira, a gente não tem um empreendedorismo. E quando tem, é muito raso. Eu tive na 8ª série empreendedorismo. Eu lembro até de algumas coisas, realmente, quando eu vi na faculdade, tinha um nuance daquilo. Mas é muito aquém do que realmente a gente exerce. 2 coisas que deveriam ensinar na nossa educação desde a base. Eu sempre comento com a Sara, também acho que ela está aí. Direito constitucional, você entender como funciona o nosso país, o básico, de poderes, aquela coisa, para a gente até saber votar melhor. Então, esse é um ponto. E educação financeira. Esse é desde lá de pequenininho. Eu vi outro dia um negócio muito louco. É assim, ó, nós temos quantos aqui? Várias profissões. Nós temos 3 profissões diferentes aqui. Nós só temos uma coisa em comum. Nós mexemos com dinheiro. 4 profissões, você também. Sim, perfeito. Sim. Mas nós temos uma coisa em comum. Nós mexemos com dinheiro. Todos nós. Isso era básico, do básico. Todo mundo tinha que saber alguma coisa. Eu sempre falo pro pessoal lá, cara, deveria ter ensino de gestão financeira dentro da escola desde o primário. Porque, cara, eu estudei química, foi bom. Aprender cadeia carbônica foi legal. Mas, cara, onde que eu uso cadeia carbônica? E aí me mandam para o mundo onde eu tenho que usar dinheiro. Você entende? Então, é uma coisa que é cultural e precisava, né, ser mudado. É importante você aprender a mexer com o dinheiro. Aproveitando, eu gostaria de te perguntar, Guilherme, se eu vou empreender, eu devo fazer tudo? No começo, sim. Não, se você tiver um capital legal para iniciar e ter pessoas para a área de gestão, beleza. Mas provavelmente você vai fazer tudo. Quase assim. Hoje no Brasil, mais de 90% são microempresas e todas elas praticamente o próprio ali dono ali, ou sócios exercem atividades administrativas, comerciais. Enfim, geralmente é dessa forma. Eu estou nessa fase agora. Que a empresa está começando a ganhar algum contorno e eu literalmente cobro escanteio, eu emito nota fiscal. Eu nunca tinha emitido uma nota fiscal na minha vida, cara. Agora eu emito nota fiscal. Verdade. Só que assim, eu diria para você, sim, você precisa fazer no início, sabe por quê? Para valorizar aqueles que você vai contratar depois e para direcionar. Poxa, como que você contrata a gente, Guilherme? Agora você tem equipe. Hoje você valoriza ela muito mais do que quando você começou. Não tem dúvida disso. Então, eu diria que no primeiro momento, sim, para aprender o valor do negócio. E para passar essa cultura adiante para os demais. Porque o dono sempre sabe. No final das contas, aproveitando esse gancho, até para complementar um pouco. Todo negócio, obviamente, começa pequeno, né? E uma coisa que eu acho interessante, legal, é uma dica para quem está começando o negócio ou vai começar. Cara, por mais que você comece ali sozinho, profissionalize o máximo que você puder. Cara, então em coisas básicas, domínio de e-mail, um site, entendeu? A questão de legalizar o seu negócio com o CNPJ. Então busque ao máximo ser o mais profissional possível. Entendeu? Quando eu comecei o negócio, é até engraçado. Eu ia no cliente, o cliente não precisava saber que era no quarto da casa da minha mãe, meu escritório. Entendeu? Isso lá há 9 anos atrás. Ele não precisava saber. Eu ia até o cliente, atendia e tinha um e-mail ali profissional e pronto. Então você tenta ser o mais profissional possível. E conforme o seu nome for crescendo, aí vai precisando, né, ter pessoas para contratar, aquela coisa toda. Então, vou começar o negócio, é pequeno, mas pode ser assim mesmo, de qualquer jeito. Não, cara, marca. Então, profissionaliza o máximo que você puder, naquilo que você puder. Até porque o seu cliente, né, se vê tudo de qualquer jeito, não vai querer fechar com você. O seu cliente potencial vai olhar você e um cara que faz tudo mais bonitinho vai querer... ele vai pressupor, né, que o outro faz mais corretamente que você. Perfeito. É isso aí. Chutar o escanteio lá e correr para cabecear. Né? No começo tem que ser assim, vai fazer o quê? Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma maneira correta de se portar dentro de uma empresa? Ou varia, ou existe um padrão que deve ser seguido?
Olha, o padrão básico é a questão da educação com o seu colega de trabalho. A mínima coisa que você precisa ter em qualquer lugar é educação. Porque a gente trabalha, às vezes, com pessoas sem educação. E nenhuma empresa gosta. Essa pessoa mal educada, uma hora que tiver... Ela até pode ser útil por um tempo, porque, às vezes, não tem outra pessoa que faça aquilo. Mas, a partir do momento que ela começar a incomodar, ela vai sair. Então, vamos tirar ela dali. Então... tentar se portar, seguir as regras, que tudo depende do que a empresa busca. Tem empresas que têm horário flexível, então não importa a hora que você entra, mas tem empresas que o horário é rígido. Tem que entrar às 8, tem que sair às 18. Então, a sua forma de se portar depende muito da cultura da empresa que você está inserido. Então, tudo depende do ambiente. Então, se você estiver numa empresa que a cultura é praticamente britânica, tem que entrar às 8 às 18, entre as 8 e sai às 18, se porte lá com o máximo de educação, o máximo de profissionalismo possível que você souber, né? Porque às vezes a gente não entra sabendo, então a gente vai aprendendo e vai se adaptando à cultura. Tem empresas que, como eu já citei aqui, que são mais despojadas, então o horário é flexível. O horário é para entrar às 8, mas se você entrar às 10 e ficar também 2 horas depois do seu horário, também não tem problema nenhum. Então, empresas mais tecnológicas têm essa cultura. E aqui em São José nós temos algumas empresas assim. Então, você se porta, aquele negócio, você dança conforme a música. Então, analisa o ambiente, tudo é uma questão de analisar. Mas coisas básicas, educação, vestimenta. A vestimenta também é muito importante. Você vai passar a sua imagem para o outro conforme você se veste. Então, assim, mulheres não ir com decote, não ir com roupas curtas, homens não ir, às vezes, como se tivesse acordado e levantado, né? Não ir cabelo despenteado, a barba mal feita, a mulher também cabelo despenteado. Então, mostra o que você quer mostrar, né? Com o seu visual, mostre o que você quer mostrar para o seu... Rodri, deixa eu aproveitar, então. Na semana passada, a gente falou sobre a questão das redes sociais. Aqui foi o bate-papo. O que você acha disso? Tem sido um problema nas empresas? Como que você vê? Então, graças a Deus, onde eu trabalho não é um problema. Tecnicamente, não deveria ser um problema, porque uma coisa é vida pessoal, outra coisa é vida profissional. E não deveria se casar. Mas, infelizmente, algumas empresas, para te contratar, vão olhar suas redes sociais. Então, toma cuidado com o que se posta. É o que eu acabei de falar da imagem que você quer passar. Então, que imagem você quer passar? Porque, de qualquer forma, somos uma pessoa só. Então, eu não posso ser uma pessoa aqui com você, uma pessoa aqui com ele, uma pessoa ali. Então, se eu sou uma pessoa aqui na igreja, eu sou a mesma pessoa lá fora e tem que ser a mesma pessoa no meu trabalho. Às vezes não é bem isso que acontece. Mas sempre penso, o que eu quero que outra pessoa pense de mim, né? Não que eu deva viver em função do outro, mas se eu preciso do outro para ter a vaga do emprego, se a empresa olhar hoje no Instagram, o que ela vai pensar? Eu passo a imagem de que eu sou uma pessoa responsável ou passo uma imagem de que eu sou uma pessoa que leva uma vida de qualquer jeito? Então, essas coisas são importantes. É que é bem como fala? Complexo falar sobre isso, né? Porque onde não deveria ser pego, às vezes é pego. Demais. Acontece muito do cara falar assim, eu tô doente hoje, daí ele esquece, ele posta uma foto lá no Instagram na praia. Nesses casos até dá demissão de justa causa, viu, gente? Porque atestado falso dá justa causa. Não, eu vou falar 2 cuidados adicionais. Com relação à rede social, lembra que a gente está vivendo num ambiente polarizado absurdo, em que primeiro o cara vê quem é o seu lado, para depois ver quem é você. Então ele te rotula, botei uma fotinho, se tiver vermelho ele tem um determinado pensamento, se tiver verde e amarelo tem outro. Não corra esse risco, dá mole e de bobeira. Mas eu gostaria de expor. Beleza, arca com a consequência. Eu vou dar um exemplo curioso, eu sou velho. Eu sou de uma época em que tatuagem era bandido. Tá? Tô falando bem, eu não tenho problema nenhum com tatuagem, tá? Mas eu sou de uma época em que você via o cara era tatuado, o pessoal olhava torto, tinha medo. Tem um monte de velho nas empresas hoje. Aí a pessoa vai lá cheia de tatuagem e fala assim, mas os velhos têm que me respeitar. Ele tem 70 anos. Você acha que quem que é mais fácil de moldar? Você de cobrir sua tatuagem ou o velho de mudar? Aí é uma questão de inteligência. Então não espera do cara. E a segunda dica que eu ia dar é o seguinte. Lembra que você tem colega de trabalho, você não tem amigo. Ele é colega de trabalho. Mas ele é meu melhor amigo. Até o dia que o calo dele estiver sendo apertado. Então,
Não crie ilusão, trate bem, como cristão, seu papel é mostrar Cristo para ele, é viver como cristão, mas não é depositar sua fé nele. Ah, fulano quebra a minha, não quebra. Mais dia, menos dia, ele vai deixar você na mão. Então, isso que você falou é importante, porque muitas vezes a gente acaba criando, sim, amizade no ambiente de trabalho, mas a gente tem que estar com o nosso pensamento que a gente não está indo lá para criar amizades. Então, assim, posso trabalhar com fulano, eu não gosto do fulano, mas eu tenho que pelo menos respeitar ele, eu tenho que tratar com educação, porque lá não é minha casa, não é onde eu posso chegar lá, sei lá, nós que somos casados, às vezes brigou com o cônjuge, vou para o trabalho, vou maltratar todo mundo. Não é, lá não é sua casa, trate com a educação escolar de trabalho, independente se você gosta ou não dele. E às vezes, é só um outro cuidado, você vai passar por motivos em que se vocês não forem demitidos, vocês vão pedir demissão. Não deixe isso afetar vocês. A pessoa não te demitiu porque ela não gosta de você. Não necessariamente. Pode acontecer. Mas às vezes, lembra que o cara que está te demitindo, ele está preocupado com o emprego dele. Ele não está preocupado em te tirar porque ele não gosta de você. Às vezes ele tem uma lista, ele tem uma ordem, ele tem que mandar alguém embora, e ele vai olhar e falar, bom, dentro da minha ótica, de quem que eu posso abrir mão? Do fulano. Tchau, fulano. Não significa que ele não gosta de você. Estou falando isso para você não ficar se martirizando depois. Ah, fulano não gosta de mim. Pode até ser verdade, tá? Mas provavelmente não é. Só estou falando para você não ficar depois... o Guilherme usou uma palavra que eu gosto muito. Eu vou falar um número para vocês. 202-939-1. Sabe o que é isso? Era o meu número quando eu trabalhei na Volkswagen. No meu primeiro dia de trabalho, o cara falou assim, ó, senhor 202, literalmente, quem assistiu Tropa de Elite vai se identificar. Ele falou assim, ó, o senhor é o 202-9391, você vê que eu não, é esse número mesmo, se você for no registro da Volkswagen São Bernardo, é esse número. O cara falou assim, ó, eu é estagiário, ele falou assim, ó, você não vai ser efetivado, se você arrumar outro trabalho, você sai daqui, e não sei o quê. Aquilo me chocou, mas me abriu o olho. Eu sou um número dentro da empresa. A empresa não me contrata porque eu sou bonito. A empresa me contrata porque ela precisa do meu trabalho. E o dia que ela não precisar mais do meu trabalho, ela não está mandando embora o Ed. Ela está mandando embora o 202-9391. Quanto antes vocês entenderem isso, melhor vai ser a vida de vocês. E é até legal, dentro disso que você falou, porque tem gente que entra até em depressão porque foi mandado embora do emprego, né? Então, toma cuidado com isso, porque o seu emprego não pode ser sua fonte de felicidade. E leva isso como aprendizado. Às vezes foi mandado embora até por erro que cometeu. Eu já conheci pessoas que foram mandadas embora por erros cometidos que não foi um erro básico, foram erros graves. Mas o que acontece? Gente, todo mundo erra. O que você pode fazer com isso? Vou aprender e não vou fazer mais isso na minha vida. Perfeito. A gente tem que entender isso, né? Que nós, quando nós estamos no ambiente de trabalho, nós somos ali profissionais daquilo que nós estamos fazendo. E a partir do momento que nós não estamos atendendo, seja na empresa ou seja como empreendedor, a empresa ela vai, né, nos colocar outra pessoa ou dispensar os nossos serviços. A empresa não vai ficar pagando para você fazer nada lá, né? Quer dizer algo? A Adri colocou um ponto interessante lá no começo da sua fala, quando você falou sobre educação, né? E aí é um ponto interessante, porque educação é um negócio que a gente sempre fala que vem de casa, né? E a coisa mais feia que você pode ver dentro de uma empresa são pessoas que não têm educação. Porque quem que você vai lembrar quando essa pessoa é mal educada? Do pai dessa pessoa. Então você não está honrando seu pai e sua mãe. E aí a gente tem que fazer um outro agravante na situação, que nós somos cristãos aqui, praticamente, acho que todo mundo aqui. Então, a gente ainda leva o nome de Jesus, né, onde a gente vai. Então tem essa questão da educação, um ponto muito, muito importante. E tem aquele negócio, nossa, mas ele é crente. Ainda sempre assim. Sai essa frase. Se o cara não é crente, não tem problema, ele pode fazer, mas como você é crente... Você é crente, você não pode. Bom, antes de entrar, eu vou entrar exatamente nesse contexto que a gente está falando. Mas antes de entrar, eu tenho uma pergunta para você, Dele. Como as empresas veem os cristãos protestantes hoje em dia? Igualzinho o não crente. Igualzinho o não crente. No momento de uma entrevista... Não faz diferença nenhuma, né? Eu sou cristão. Nós temos muita gente que aderiu à causa crente, mas não tem vida transformada. Está faltando fruto de arrependimento. O cara se comporta exatamente igual um não crente. E de verdade, muitos dos casos, pior. Infelizmente. E ainda por cima se vitimiza falando, pô, mas a gente é irmão em Cristo. Eu falo assim, ó, o fato de eu ser irmão me leva a não te dar um murro. Só isso. Infelizmente, as empresas não fazem distinção, tá? Na verdade, assim, por lei também não pode, porque dá preconceito religioso. Okay. Então, isso é crime.
Então já começa por aí, não pode ter diferença por ser crime. Independente se você é cristão ou se você é um espírita, você tem que ser tratado do mesmo jeito. Vou entrar numa coisa que pode ser um pouco estranho ouvir falar, mas no trabalho você é pago para trabalhar e não para pregar. O que te diferencia no seu emprego para saber que você é um crente? O seu comportamento. O seu comportamento fala. Você pode falar muito de Deus através do seu comportamento. Quando você não entra na roda da fofoca, quando você é uma pessoa que é obediente às regras da empresa, que você não vai falar mal do seu chefe porque você honra as autoridades. O Guilherme falou aqui de honrar pai e mãe, mas a Bíblia fala sobre honrar as suas autoridades. Às vezes a autoridade não está nada daquilo que você concorda, mas saber que se você honrar ela, mesmo diante daquilo que você não concorda, você é honrado por Deus porque você honrou sua autoridade. Então tem essa diferença. Então você pode falar muito mais sobre Deus com as suas atitudes do que com a sua boca. E é igual o Ed falou. Não adianta nada você falar lá, eu sou seu irmão em Cristo. E a sua vida está toda errada. Não está nada com o que diz, com o que Cristo prega, né? Não tem nada com Cristo revelado. Então, outra coisa que você pode fazer. Eu sou cristão, quero falar sobre Cristo na minha empresa. Use seu horário do almoço com o colega do seu trabalho. E às vezes, gente, a gente vai pregar até para crente. Eu trabalhei com uma amiga minha, ela ia vir hoje, só que infelizmente não conseguiu. Ela é a crente revoltada. Não podia ter um motim na empresa que ela queria participar. Daí eu entrei com essa cultura de eu honro minhas autoridades. Daí ela ficava assim, você não vai participar lá quando o pessoal for fazer lá da menina que ficou grávida, que prometeram algo para ela, não vão cumprir e tal? Eu, não. Eu falei, se vocês quiserem ir, pode ir, mas eu não vou. Mas todas as mulheres da empresa vão, você não vai. Uma causa feminista, gente. Daí eu, não vou. Daí ela parou, pensou, eu falei assim, olha, eu honro minhas autoridades, eu não concordo com... Ele prometeu algo, não vai cumprir, não concordo com isso. Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu falei, porque a lei também não diz. Ele falou algo que não está permitido na CLT. Então, eu não posso falar assim, não, mas a CLT garante para você isso, com o papel de RH. Agora, fazer um motim, sendo cristão e sendo do RH, eu não vou fazer. Daí ela parou, pensou, naquela época era Skype, ela começou a digitar no Skype, ela, gente, vamos parar, vamos pensar melhor se a gente deve fazer isso, e não aconteceu nada. E não aconteceu porque ela conversou comigo antes. Então, lembra, na empresa você é pago para trabalhar. Você pode usar seu horário de almoço, seu horário de café, mas acredite em mim, fala muito mais do seu comportamento do que a sua fala. Na verdade, a gente estava até comentando antes, uma boa prática seria, você quer pregar Cristo com um colega de trabalho, convida ele para ir na sua casa. Também. Convida ele para tomar um café com você na padaria, no horário fora. Mas não fale nada especificamente. Mostra quem é você, fala do seu amor, conta a sua história. Fala, não fala crentez com ele. Ele não vai entender. Detalhe, tem linguagem que é só gente que entende. Tem não, eles entendem. Não vai falar lá, sei lá... De vaso aí, vaso. O que é vaso? Vaso pra mim é de varão lá, o cara não sabe o que é varão, é vara grande, eu não sei. Então, chama ele, faz ele participar da sua vida, porque esse era um método de Cristo. Cristo falava, vem e me segue. Vem e me segue. Porque falar é fácil, até papagaio fala. Viver que é difícil. Agora, não dá para negar que a gente tem que pregar usando palavra. Não é? A gente só falou aquela hora, né? Tem que usar palavra, porque se não fosse palavra, a gente não teria a Bíblia escrita cheia de palavra. Sim, então use palavra. Daí tem o horário agora, do almoço, tem um local para fazer isso. Oi? É isso que eu ia falar. Daí tem o horário do almoço, tem o café lá na padaria. E tem a situação, a gente estava até comentando. Use estratégia, porque assim, pregue pensando na pessoa e não em você. Você quer falar, você quer livrar, eu estou tirando o meu, eu preguei para ele, beleza, já lavei minha mão, ele que se lasque. Senhor, pode fuzilar. Não é isso. Não é isso, é o contrário. Poxa, ele tem dificuldade com o evangelho, ele é um crente revoltado. Essa situação foi perfeita, tua. A pessoa está ali, será que esse é o nosso valor como crente, irmã? Só uma pergunta que você fez, você botou a pulga atrás da orelha, montou o brasa na cabeça. Opa, acho que eu não estou sendo cristão aqui no meu local. Então primeiro vou ser cristão. Gente, calma. Depois alguém vai chegar para ele e falar, por que você mudou de ideia? Você estava toda agitadora lá. É porque eu repensei melhor, eu acho que isso não está correto, por causa disso. Depois você pode até usar a Bíblia para explicar. Mas fora daquele ambiente, se desarma. Uau. Quer dizer algo? Não, eu estou feliz, sou empregador. Não, na verdade a gente esquece hoje a gente há uma heresia muito louca hoje no trabalho, em que o trabalho é o novo Deus. Pega o LinkedIn de vocês, pega lá. Ou se vocês não têm, pega o de alguém, vai ver
Quantos confete tem? Sabe o que é confete? O pessoal fica jogando confete nele mesmo. Eu falei do diploma. O diploma é só um deles. Gratidão por estar aqui visitando essa empresa. No fundo ele está falando, você que não tem emprego é um otário. Eu tenho emprego, eu estou bem, estou bonitão. Esse é o novo Deus de hoje em dia. Mas isso não para o crente. Trabalho, o que é o trabalho? Não sei se você vai, estou furando aí tua pauta, rapaz. Pode Mas no fundo é o ficar seguinte, tranquilo. leiam Colossenses capítulo 3, inteiro. Não só o 23 e o 24, que são os versículos que vão falar de como a gente deve se comportar. Naquele contexto, Colossenses capítulo 3, vai dizer que a gente tem que honrar o nosso Deus, trabalhar em todas as coisas como para Deus, e não para homens. 3,17, eu tinha separado esse versículo. 17. Mas pode ler inteiro. Lê ele inteirinho, porque ele começa falando quem a gente era. A gente não merece nada, a gente merece o inferno. Essa é a verdade. Ah, Deus, o que eu mereço? O inferno. Você só não tem o inferno porque Jesus tomou o teu lugar. Só por isso. E eu também, tá? Eu não posso falar de vocês, posso falar de mim. Paulo fala que ele é o maior dos pecadores porque ele não me conhece. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente merece o inferno. Qualquer trabalho que a gente for fazer é digno, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Poxa, mas eu não gosto do meu chefe. Mas Deus, ele é sábio, soberano e amoroso. Ele te colocou naquele lugar. Então, entenda que ele é sábio. Ele sabe que aquele é o melhor lugar para você. Por quanto tempo? Não sei. Por 30 anos. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, caramba, eu preciso mudar, porque eu vou morrer se eu ficar aqui. Às vezes é isso que Deus tem para você. Ele é amoroso porque ele quer desenvolver o amor dele, o caráter dele na sua vida para amar outras pessoas. E ele é soberano. É ele que vai fazer. O melhor já veio. Eu não sei, não quero fazer nenhuma ofensa a nenhuma igreja, mas eu fico muito irritado quando falo, o melhor está por vir. Isso é uma mentira que existe, o melhor já veio. Morreu na cruz por mim e por vocês. Não tem melhor. O melhor é que um dia a gente vai se encontrar com ele. Então invista no que a gente vai fazer depois. Porque são mais de 10 mil anos que a gente vai passar com ele. A gente vai passar a eternidade. O que são 80 anos? Trabalhando? 30 anos? 35? 50? O que é isso? Perto da eternidade? Nada. Nada. Foque nisso. É tão doido esse capítulo 3 de Colossenses que você colocou, que ele vai falar, tudo que fizerdes, faça como se fosse para Deus, tal. Só que nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre escravos. E a gente sabe que a cultura ali, histórica, ali era 1/4, 1/3 da população escrava. E o autor está falando, cara, se é escravo, faça como se fosse para Deus. Então é um negócio bem Nesse louco. contexto, escravo é servo. Exatamente, é a mesma... Não é o mesmo original. contexto. Nós temos aí a escravidão como a gente conhece. Não é esse o contexto. O contexto lá, o escravo é um cara que morava na casa, ele era um servo, era um doulos. A palavra em grego é doulos. Não é escravidão Não como é no escravidão Brasil. como a gente conhece, sabe? O cara estava devendo, ele se vendia para poder pagar. Aí ele se vendia como? Trabalho. É o trabalho moderno que os caras faziam. Só que não tinha que ir para o trabalho, ele morava, porque o trabalho era na casa. O escritório de Pedro não tinha fax. Fax não, perdão, agora eu fui velho. Pedro não tinha e-mail, Pedro tinha lá, quando muito, ele tinha uma cobertura na beira do lago lá de Genezaré, quando ele ia contabilizar quantos peixes pegou. Era isso aí. Era isso. Então, quem trabalhava com Pedro, morava no barco com ele, morava na casa dele, era vizinho. Era desse jeito. Mas a palavra ali é a mesma palavra de servo. A gente romantiza. Fala assim, não, eu quero de volta o que é meu. Você quer o inferno? Quero isso que você tinha. O Senhor Jesus pagou o seu lugar para que você não tivesse o inferno. Não é isso que você quer? Então, beleza. Então, meu, trabalho não é nada. Você vai lá para glorificar Cristo. Você vai lá para amar as pessoas e glorificar o Senhor. Só isso. Perfeito. Perfeito. Partindo para o final já está acabando. Eu tenho uma última pergunta para os três. E eu gostaria que os três respondessem. Ser um profissional em algo, ser bom, ser um profissional em algo, traz crescimento para dentro da igreja? Quem quer começar respondendo? Eu posso começar. Vocês ficam esperando ela, né? Vocês ficam esperando ela. Eu olho, se tá todo mundo de cabeça baixa assim, eu acho que eu começo, então. Sim, porque você pode ajudar a igreja. A igreja não é só um local que você vem, canta uma música, ora e vai embora. Às vezes a sua igreja precisa de um contador, às vezes a sua igreja precisa realmente de um RH, porque a sua igreja tem pessoas contratadas. Então, às vezes a sua empresa
A igreja precisa de pessoas formadas em mídias sociais para cuidar do Instagram, do Facebook, porque hoje a nossa cultura é mais online, então você precisa, não é vendendo o título da igreja, mas a palavra precisa ser pregada também na internet. Então você precisa de pessoas que saibam fazer. Falando de armadorismo, eu já fui muito armadora por necessidade da igreja que eu congregava. E eu aprendi muita coisa. Então, eu via muito vídeo no YouTube. Não fui formada em nada daquilo, mas eu era o TI, eu era o contador, eu fazia gestão financeira, eu também ajudava na limpeza, eu fazia tudo. E infelizmente, a gente não tinha pessoas formadas. E quando tinha pessoa, era aquele negócio, tinha diploma, mas não tinha o conhecimento. Daí, só que eu também não se interessava em conhecer. Daí acabou fazendo umas cagadinhas que eu tinha que voltar lá e arrumar. Então, precisa, sim, de pessoas que tenham conhecimento. Até TI, porque, assim, na igreja que eu congregava tem um centro de treinamento bíblico. E nele a gente tem, como a igreja é nível nacional, tem um sistema. O sistema era horrível, porque provavelmente quem fez lá não é formado na área. Foi aprendendo, montou dentro daquilo que ele podia, conseguiu atingir o propósito, mas o sistema travava, perdia informação. Então, dentro da capacidade da pessoa, se viu que a pessoa se doou. Mas e se fosse um profissional que fizesse aquilo? Como seria? Então, acredito que sim, toda igreja precisa de pessoas formadas em várias áreas. A igreja ela é uma pessoa jurídica, ela é uma instituição. E ela tem as suas obrigações que devem ser cumpridas em todas as esferas, né, em todos os lugares. Então, uma igreja com profissionais qualificados e que cedem, né, seu tempo ali para o trabalho, faz a igreja também crescer também de forma estrutural, né? E a gente tem até um exemplo prático, né? Ali na frente a gente está com aquela obra ali, que quem está fazendo o trabalho ali são pedreiros aqui da igreja, são profissionais aqui da igreja, entendeu? Então, a instituição ela precisa assim de profissionais e é importante também. Eu queria, basicamente, vocês falaram tudo, eu vou só complementar e fazer uma provocação. É a última pergunta? A última. Então tá, vou deixar a provocação para o final. Primeiro, tem que lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. Uma vez que você ingressou na igreja, você nunca mais vai deixar de ser igreja. Nunca mais. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante tudo isso, mas tem que lembrar que a gente é crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente está disfarçado de profissional. Então, a gente é crente. Então, a pergunta, e aí a provocação a pergunta sua foi, será que a gente, se for um profissional de destaque, a gente pode servir na igreja? A pergunta que eu quero fazer é, será que se a gente for um cristão, de fato, um cristão devotado, quando eu falo devotado é no sentido de quero ser mais parecido com Cristo, a gente não vai ser um profissional diferente? Será que a ordem não está errada? A gente levar o que a gente aprende enquanto discípulo de Cristo não vão tornar a gente diferente na hora que a gente for trabalhar? Essa é a pergunta. Será que esse não é o nosso desafio? Ser discípulo lá. Quando sair daqui, a gente está em campo missionário, meu. Aqui é treinamento. Daqui para lá é campo missionário. Será que o fato de eu ser um crente fiel aqui, aprendendo, desenvolvendo as disciplinas, entender a hierarquia, não é a palavra errada, mas entender a responsabilidade, como funciona a igreja, e estar disposto a estar aqui para servir ao Senhor, aprender e ser um crente mais parecido com Cristo, não vai fazer a gente um profissional diferente? Sim. Perfeito. É exatamente isso. A gente faz diferença lá fora e a gente precisa também de pessoas qualificadas aqui dentro, né? Porque hoje a gente tem as mídias sociais, hoje uma boa parte da igreja está na internet. Então, cara, como isso é importante? Pessoas que conheçam e que dêem um auxílio. Porque há muitas pessoas dispostas, mas às vezes por não ter aquele conhecimento, a igreja acaba sofrendo um pouco para alcançar aquilo ali. Mas a igreja continua sendo igreja. É. Ela falou uma coisa sensacional. Você não sabia, mas você foi atrás. Sim. Essa é a maior verdade. Mas eu sou um camarada, eu sei, eu poderia ajudar, mas, poxa, meu irmão, perdeu. Porque alguém vai aparecer e vai fazer. É isso mesmo que acontece. O profissional está lá, às vezes tem gente profissional qualificado lá, e na verdade é quem está com o coração disposto no momento que vai acabar suprindo. Então a pessoa vai atrás e vai, dentro daquilo que ela pode, ela vai fazer. Exato. E faz. A igreja não para. Tem mais de 2.000 anos, não, quase 2.000 anos de igreja, segue, perseguições, lutas, mundanismo, tudo, e a igreja de Cristo
vai continuar porque é promessa dele. As portas do inferno não vão prevalecer. Essa é a verdade. Perfeito. Apesar da gente. Apesar da gente. Amados, muito obrigado pela contribuição de vocês. Muito obrigado pela dedicação do tempo de vocês para nós hoje. Eu tenho certeza que comigo falou muito, eu acredito que o pessoal também. Nós vamos sair daqui com pensamentos diferentes do que nós entramos e com certeza nós vamos, a partir de hoje, ser profissionais melhores. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, porque o pessoal que eu falo na minha célula, nós trabalhamos em célula dentro de casas, e eu sempre falo para minha célula, mais importante do que ouvir é você ser um praticante. Exatamente. E eu tenho certeza que saindo daqui nós nos tornaremos praticantes do que nós ouvimos. Amém? Vamos orar? Vamos orar para finalizar? Vamos ficar de pé, galera? Vamos ficar de pé para a gente orar?